Queridas irmãs, queridos irmãos, internautas, é com uma alegria em que aqui estamos mais uma vez para fazermos reflexões sobre esse tema do Livro dos Espíritos, de suma importância, mais do que nunca, nesses momentos cruciais em que estamos vivendo, de transformação e que requer tanta renovação de atitudes. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva, que uma chuva de luz possa fluir sobre nós desde já, para que possamos sentir a presença desse amor do Pai e do nosso meigo Jesus em forma desse sentimento maior que é o amor, para que saímos daqui renovados e levando para casa, para nosso dia a dia, essas vibrações, essas energias, de modo a cada vez mais nos inflamarmos de boa vontade e de certeza de que viver é muito bom e que é muito bom estar aqui nesta preciosa encarnação. Nosso tema, então, como já foi colocado, esquecimento do passado, questões 392 a 399. E a gente começa com objetivo, afinal, tudo na nossa vida tem que ter objetivo. E quando a gente não estabelece objetivos, a gente fica como que meio desnorteado. A própria encarnação nossa teve todo um planejamento, temos objetivos e precisamos, tempo inteiro, estarmos atentos a esse planejamento e aos objetivos que nós queremos alcançar. E quando a gente perceber que está desvirtuando, é necessário que a gente reveja aí o que está verdadeiramente emperrando a nossa trajetória nessa encarnação. Então, o objetivo é refletir sobre o esquecimento do passado, a necessidade dele para que usemos a intuição e a voz da consciência para nos libertarmos no jugo da ilusão e avançarmos na caminhada evolutiva. É difícil você começar uma reflexão dentro da doutrina espírita, e principalmente quando ela está centrada em questões ou itens ou tema do Livro dos Espíritos, sem que a gente tenha que estar sempre frisando essas colocações. Primeiro, a certeza de que somos espíritos, seres inteligentes da criação. Segundo, que somos criados simples e ignorantes. Terceiro, que temos as leis divinas na nossa consciência, nos dando norte para as escolhas, decisões e atitudes. Temos também o livre-arbítrio, para que não tenhamos em nenhum momento a pretensão de projetar para o outro as responsabilidades dos equívocos que nós, nas escolhas indevidas, fora das leis divinas, nós fizemos. E temos o destino, que é a perfeição. Mas também não podemos esquecer que a doutrina ela tem 5 princípios básicos. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Eu sempre tenho colocado nas minhas palestras que se nós, independente de estarmos dissecando a doutrina espírita o tempo inteiro, se nós centrássemos, pudéssemos pautar a nossa vida nesses 5 princípios, ou mais precisamente nos 3 princípios, nós já estaríamos dando uma guinada na nossa existência. Porque confiar em Deus, acreditar piamente na sua justiça, ter essa convicção de que nós somos esses seres imortais e que a vida prossegue porque a morte não existe, há uma sucessão de existências para que possamos alcançar o patamar da perfeição, isso faz um diferencial muito grande. Quiçá a humanidade pudesse hoje estar desperta para essa grande realidade. Tanto que a espiritualidade tem nos conclamado a fazermos a grande caridade para com a doutrina espírita. Até então falávamos muito que a caridade com a doutrina seria a sua divulgação. E hoje eles colocam que a caridade maior que nós podemos fazer com a doutrina é disseminar esta verdade da imortalidade da alma. Nunca foi tão necessário que os seres humanos acreditem que são seres imortais para mudarem as suas perspectivas de vida e as suas
ações. E aí a gente pergunta, se somos seres reencarnados, se acreditamos nisto, por que a gente não lembra das existências passadas? Será que não lembrar das existências não vai dificultar o nosso processo? Mas se a gente colocou ainda há pouco que a gente acredita em Deus e que Deus é essa inteligência maior, é claro que tudo isso está centrado na sua sabedoria. Deus sabe o para quê de termos esses esquecimentos de vidas passadas. E nós vamos ver, então, que a gente tem, tendo a lembrança desses episódios que nós vivemos em outras existências, nós vamos ter vários inconvenientes. Imaginemos a gente se ver lá em determinada situação e aí a gente vai se sentir humilhado intensamente pela lembrança desagradável dos deslizes morais que nós cometemos, especialmente quando envolvemos outras pessoas. Então imaginemos na relação a gente lembrar daquelas coisas que hoje nos machucam, nos ferem, porque a gente fez no momento da ignorância, e ao mesmo tempo também olhar para o outro e lembrar daquilo que ele também fez. E imaginemos se um fez, de repente, alguma coisa em detrimento do outro. Então vai dificultar todo esse processo. A exaltação do orgulho e da prepotência em virtude de posições de destaque do passado. Então, uma outra situação. Então, eu lembro que eu tive uma situação de destaque. Muita gente quer lembrar do passado para isso, né? Para lembrar que foi rei, que foi rainha, né? Esquecendo que ter sido rei, ter sido rainha também deixou um rastro, muitas vezes, de situações que a gente hoje não quer viver mais. A gente quer, na verdade, ressignificar tudo isso. Danosos efeitos nas relações sociais, pois se tivéssemos as nossas lembranças, teríamos a dos outros também. Então, como que Deus é sábio? Colocar esses arquivos nossos lá no inconsciente, deixar lá reservado para que eles aflorem nos momentos precisos e necessários, mesmo de forma inconsciente, é nos ajudar. E isso prova mais uma vez o seu amor, a sua misericórdia e a sua bondade para conosco. Traumas continuariam impedindo condições de felicidade e progresso. Hoje, quando a gente vai fazer um atendimento e a gente percebe o quanto as pessoas estão, desculpa o termo, travadas por traumas que viveram nesta existência, imaginemos os traumas que nós trazemos de existência passada. Se elas estivessem o tempo inteiro vindo à tona, como que nós encontraríamos força, coragem, determinação para darmos, né, essa guinada de coragem, de ânimo, de disposição para seguirmos em frente? Ódios e vinganças estariam minando os relacionamentos e provocando novos agravamentos. Então a gente sabe que a reencarnação está aí. E quando a gente reúne esse grupo, principalmente na família consanguínea, é onde nós vamos encontrar aquelas almas em que verdadeiramente nós criamos cordões energéticos tóxicos e que nesta relação geralmente dá choque e cria N situações que muitas vezes nós não estamos sabendo como resolver. Então, a misericórdia divina se faz. Mas tem o outro lado também. O esquecimento do passado tem as vantagens. Ou seja, a oportunidade de recomeço sem lembranças perturbadoras. Como é bom a gente olhar para a gente e dizer, sou um ser tão bonzinho, fiz nada de errado, estou aqui, né? E se alguma coisa está me acontecendo, não sei não, a culpa é do outro, não é minha. Olhar para aquele ser que nasce no nosso lar, vem através de nós, e ter aquela delicadeza, aquele afeto, aquela ternura para cuidar, porque se a gente lembrasse do que a gente fez a ele, do que ele nos fez, nossa, seria um verdadeiro parto, né? O progresso efetuado permite agora, com mais lucidez, optar por novos aprendizados. Então, se eu progredi, se eu avancei, se eu conquistei tanta coisa, isso vai me abrir um leque de novas opções para vivenciar, de repente, tudo isto que a gente está vendo aí os espíritos reencarnando, crianças com 5, 6 anos fazendo, não é, tocando piano, menino regendo orquestra. De onde veio isso tudo aí? Ele pode não lembrar, mas estão nos arquivos e estão florando, mas também dão ênfase para que ele conquiste novas e novas aprendizagens, né? Reconciliação com antigos adversários, sem que necessariamente haja o constrangimento das recordações que o poderiam impedir. Então, nada é à toa. Se a gente renasce com os nossos comparsas dos equívocos
do ontem, nos momentos em que nos distanciamos das leis divinas. E hoje estamos junto com Ele, sem lembrarmos. Já é difícil, muitas vezes, pelas energias, imaginemos com as lembranças. Então, a gente tem mais facilidade dessa aproximação, a gente tem mais possibilidade de compreensão, de aceitação, de respeito às diferenças, de compartilhar, de fazer parceria para seguir nesta caminhada. Superação de traumas passados em circunstâncias, ora renovadas. Então, o que ficou para trás, ficou para trás. Se já ressignificamos, ótimo. Se não, esse esquecimento do passado vai nos ajudar certamente a fazer essa ressignificação. Aquisição de novas experiências sem qualquer ligação com o passado. Então, mesmo que não tenhamos nada que esteja lá nos nossos arquivos do passado, mas hoje, aqui, agora, isso vai cada vez mais nos dar ênfase para que a gente se abra para tantas informações, para transformar essas informações em conhecimento e para nos esforçarmos para verdadeiramente vivenciarmos tudo isso que nós estamos aprendendo. Então, nada foge desse controle, dessa chamada justiça divina. Tudo tem um para quê dentro dessa justiça. Tudo tem um para quê dentro da nossa existência. E o para quê divino é sempre que avancemos. Sempre encontrando a determinação de seguirmos em frente, sem medos, sem receios, sem inseguranças, mas com uma confiança gigantesca de que, seja lá o que for que tenhamos vivido no ontem, seja lá o que for que esteja ou estejam em nossos arquivos, o importante é que eu estou aqui agora, hoje, numa nova oportunidade. E eu tenho que me agarrar a ela, para que eu possa verdadeiramente construir essa trajetória. E nós estamos vendo tantos irmãos parados, arrastando a existência, justamente porque estão muitas vezes querendo saber o que foram ou deixaram de ser no passado. Mas vai ter a oportunidade, a gente vai seguir, vai colocar. Então, olha só, retornar ao corpo físico é assinar um contrato de responsabilidade individual ante a tribuna da consciência, que exala apelos de melhoria contínua. É o objetivo maior de nosso retorno à escola terrena. Então, nós não estamos nessa escola para mais uma vez sermos reprovados. Nós não estamos mais uma vez nessa escola para nos permitirmos ficarmos em recuperação. Nós estamos nessa escola para sermos aprovados. A Terra é esta grande escola. E nós estamos aqui para um dia sair dela. E se ela está se renovando para ser um mundo de regeneração, onde o bem vai imperar, nós precisamos acompanhar esse processo, porque a gente também quer avançar. A gente também quer ser digno de tudo isso aí. Então, quando a gente volta para o corpo físico, quando a gente tem essa grande oportunidade de rever todo esse passado, através dos nossos amigos e amores, nos permitirem, ou um processo de reavaliação, de preparação, de estudo, de cuidado, a ponto de nós termos um novo corpo, uma nova família, nossa, isso é muito bom. Então, quando a gente vem para um novo corpo, para uma nova existência, a gente está assinando lá um contrato. E se a gente assina um contrato em qualquer empresa, aí numa compra ou qualquer coisa parecida, se a gente não cumpre, a gente tem as consequências. Então, o que nós estamos fazendo com esse contrato que é individual e é intransferível, frente à tribuna, não da justiça dos homens, mas frente à tribuna da nossa própria consciência. Porque se nós nos equivocamos no ontem, e estamos tendo uma oportunidade hoje, não é Deus que está nos cobrando, não é Deus que está nos punindo, Deus está nos dando a oportunidade. Quem está, na verdade, se cobrando, somos nós mesmos. Então, nós estamos hoje vivendo e vendo as pessoas com as consciências aí super pesadas, cobrando o tempo inteiro uma revisão, uma reavaliação de tudo aquilo que foi construído. Porque está vindo desse inconsciente para o consciente, cobrando essas mudanças, e as pessoas não estão sabendo o que fazer, como fazer. E acabam se enclausurando como se fossem casulos novamente, quando a nossa grande oportunidade dessa nova encarnação é sairmos desse casulo, nos libertarmos, criarmos asa e voarmos como borboletas. E a gente está se
aprisionando cada vez mais, criando mais dificuldades e conflitos, ao invés de aproveitarmos a existência. Então, que adjetivo definiria a nossa condição de espírito perante o mundo? Então, hoje, espíritos que já tivemos várias encarnações, tivemos os nossos equívocos através de não termos vivenciado as leis divinas que não estão na nossa consciência. Deus, com a sua misericórdia, deixa lá arquivado e diz: vai, filho, recomeça, faz tudo diferente. E aí, a gente vai ver que a gente está aqui, tendo assinado esse contrato para liberar a nossa consciência, mas como que nós podemos ser definidos frente a esse mundo ainda de provas e expiações? E os espíritos vêm dizer: será que nós podemos ser definidos como os espíritos virtuosos, trabalhadores, esclarecidos, caridosos? Não. A espiritualidade vem nos dizer que a qualidade mais comum da grande maioria das criaturas é o arrependimento. Estado emocional e mental que funciona como âncora de segurança e impulso na caminhada evolutiva das almas, submissa aos grilhões da culpa adquirida no mau uso da liberdade. Então, se somos espíritos, se temos as leis na consciência, se somos livres, se fizemos coisas que hoje a gente olha para trás, ou no passado, mesmo no mundo espiritual, na erraticidade, nós nos damos conta que a gente se equivocou. Se a gente está tendo essa oportunidade hoje, é porque a misericórdia divina se fez. Porque, segundo a espiritualidade, nunca tivemos tanta oportunidade como estamos tendo, porque nós também fomos resgatados lá das zonas umbralinas. Não vamos pensar que como estamos aqui, ou como estamos na doutrina espírita, que somos seres santinhos, não. Somos seres que, pelo arrependimento, pela culpa, fomos resgatados de lá, fomos tratados, estamos aqui. Segundo Haroldo Dutra, nunca tivemos uma encarnação tão importante como esta. E a gente não está valorizando. Nunca tivemos tanto suicídio. A pesquisa que eu fiz há um tempo atrás, uma palestra em Macaé, são 35 suicídios por dia. Por quê? Há 15 dias atrás, um jovem de 40 anos suicidou-se em São Pedro. A gente teve a história do ex-presidente lá do Peru. Então, as pessoas estão... Ontem tivemos uma situação acompanhando uma mãe com uma filha num processo de... A ideia é suicida. Então, por que as pessoas estão nesse auge de querer fugir da existência, se ela é tão importante? Então, imaginemos que, sem lembrar o passado, a gente está querendo fugir da oportunidade. Imaginemos se nós lembrássemos de tudo isso. Então, nós estamos sendo trazidos para quê? Para trabalhar esses traços do arrependimento. Desejo de melhora. A gente tem o sentimento de culpa ou esforço de superação. Está em nossas mãos. Ou a gente se melhora ou a gente se melhora. Agora, ficar centrado nesse coitadismo, nesse vitimismo, é que não dá. E é o que nós estamos vendo. Muitos espíritos que foram resgatados, que foram tratados, que estão aqui, o passado está lá obscuro e estão num processo de culpa tão grande que não consegue viver, não consegue sobreviver. É um vazio existencial, é uma falta de sentido para a vida gigantesca. Então, o prazer de viver hoje em aproveitar a encarnação, persiste a gente buscar as respostas. Vamos olhar para a gente e perguntar: quem sou eu? O que eu quero da vida? Qual a minha missão prioritária frente à encarnação? Como deixar de ser quem eu acho que sou? Que fazer para encontrar o caminho que levará ao encontro do mapa pessoal de crescimento e libertação? Eu tenho que fazer alguma coisa. O outro me ajuda, mas ninguém vai fazer por mim o que é responsabilidade minha. E nós estamos vendo muito isso. As pessoas se arrastando e achando que o outro é que tem que fazer. E o pior, pessoas que, além de trazer todo um processo reencarnatório, ainda está achando que tem que viver a vida do outro, trazendo para si uma carga maior do que aquilo que ele pode arrastar. E ele acaba não cuidando dele e nem cuidando do outro, não é? Que fazer para encontrar o caminho? Já falei. Para que faço o que faço? Porque a gente está fazendo as coisas aí sem se dar conta. Como dar sentido à existência para preencher o vazio que muitas vezes me consome das provas de descrença e desconsolo. As pessoas estão tão descrentes, mas tão descrentes. E olha que tem uma religião. E olha que dizem que são religiosas, mas na hora de provar essa confiança em Deus, na sua justiça, na sua vontade, não consegue.
Então, aonde está essa confiança? Esmagadora porcentagem dos que reencarnam gastam 2/3, presta atenção, 2/3 de suas vidas se consumindo em atitudes e escolhas que tornarão miseráveis o último terço de sua encarnação. Então vamos imaginar uma pessoa que veio para encarnar e viver 60 anos. 2/3, 40 anos, elas estão arrastando a existência e ainda criando mais problemas para o último terço da sua existência. E nós estamos vendo isso. Pessoas que aos 45, 50, 55 estão dando uma acordada e dizendo, peraí, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Então, estão dando uma guinada que muitas vezes a pessoa assim fica espantada. Como fulana? Mas é o momento em que a consciência dele dá essa chamada no sentido, acorda, meu filho, é agora ou é agora. Ou você acorda ou você acorda. E a pessoa acorda e vai dar uma guinada na sua vida, porque ele estava verdadeiramente arrastando a existência sem verdadeiramente viver. Criados para sermos felizes, aliás, vivem para sobreviver e sobrevivem sem se realizar. Vocês conhecem alguém assim? Será que aqui tem alguém? Certamente. O que mais nós estamos vendo, principalmente na figura de crianças e jovens. Almas que foram resgatadas, que estão chegando no planeta, trazendo culpas, trazendo medos e que não estão sabendo ser bem orientados, bem educados na família, que está desestruturada em sua maioria, não está sendo compreendida, não está tendo uma educação que mexa verdadeiramente com as suas estruturas, e quando chega principalmente na fase da adolescência, ele se perde completamente. Daí tantos suicídios. Então é preciso estar muito atento, porque muitos desses espíritos vieram dessas zonas, estão tendo uma grande oportunidade. Na nossa casa a gente está tendo problema com criança que está chegando com 3 anos. Semana passada nós recebemos um pedido de ajuda de uma mãe evangélica. Menino com 3 anos, ele assume uma personalidade do passado que ele fica violento, ele morde, ele arranca sangue. E se der uma palmada dele, ele manda bater e arrancar sangue, porque ele não está nem aí. E eu desdobrei-me e fui fazer uma mentalização, e ao invés de ver uma criança de 3 anos, eu vi um homem gigante. Então é um ser espiritual muito antigo e milenar, que vem trazendo isso aí do passado. Você imagina se essa mãe lembrasse de tudo isso? Se essa alma lembrasse de tudo isso? E o próprio pastor falou para ela, o problema dele é espiritual, você vai ter que procurar fazer um tratamento. Então, para a gente ver que são almas que estão trazendo isso. E a gente tem que estar muito atento. Assim como nós também estamos recebendo espíritos, são chamados aí índigo e cristal, que estão vindo com uma mentalidade muito grande, eles estão cansados de viver as religiões de fé pragmática, eles não querem mais isso, eles estão vindo querendo uma relação afetiva, uma relação amorosa. E nós também, na família, nas instituições religiosas, precisamos nos preparar para cuidar dessas almas, porque os tempos são outros, não são mais os tempos do século passado, nós estamos no século 21. Né? Criado para sermos felizes e superarmos as nossas provas, a reencarnação significa endosso de Deus ao nosso recomeço. Nova chance para continuar. A oportunidade é dada pelo Pai, mas o recomeço é com cada um de nós. Reencarnar é com Deus, renascer é conosco. Então tem muita gente aí que está reencarnada, mas não está renascendo. Não é? Então olhemos para nós nesse momento e nos perguntemos, o que eu estou fazendo da minha existência? O que está me valendo todas essas informações que a doutrina espírita me traz? O que eu estou fazendo com esse cabedal de informações tão atuais sobre o mundo espiritual? Eu não posso continuar vivendo como não soubesse de nada disso. Eu tenho que parar, centrar em mim e ver que está na hora de eu trazer tudo isso para a minha existência. Então é imperioso educar-nos para ouvir a nossa consciência pela leitura das emoções. Eu digo que nunca tivemos tantos problemas. Os atendimentos fraternos na nossa casa têm 2 focos. Ou a pessoa chega com medo, ou chega com depressão, ou chega com ansiedade, ou chega com a mediunidade em desequilíbrio. Então, o emocional é o grande chamado divino,
Porque se o emocional está aflorando, seja em forma de medo, de insegurança, de culpa, do que for, é a consciência dizendo, é o seu momento de rever esse passado, independente de você lembrar ou não. Não é? Então, olha só, uma pesquisa que aconteceu no Hospital Esperança, onde Eurípides Barçanufo trabalha incessantemente com Bezerra e tantos outros espíritos de luz, saiu num livro agora, 4 anos depois. E para a gente ver o quanto nós damos trabalho à espiritualidade, mesmo sabendo que aqui estamos, que temos o nosso passado esquecido, que temos tudo para darmos uma direcionada muito maior na nossa existência. Ao sairmos do corpo à noite, segundo essa pesquisa, nós estamos sendo amparados por espíritos. E 30% de nós encarnados que estamos saindo do corpo à noite para sermos tratados pela misericórdia divina, 30% centrados em medos. As pessoas estão vivendo com medo de tudo. Medo de si, medo do outro, medo dos amigos espirituais, medo de Deus, medo da mediunidade, medo de tudo. Olha o trabalho que nós damos. 25% sai do corpo com insegurança frente à questão financeira. 20% por falta de sentido na vida. Vontade de desistir de tudo. Você imagina 20% da população encarnada. Nós estamos na faixa de uns 8 mil ou mais. Não temos uma estatística precisa. 20% disto, dessa população, saindo daqui sem sentido para a vida. Está aí a justificativa para tanto suicídio. E se a gente não estiver atento, não tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, muitas coisas ainda vão acontecer nessa área. Então, acordemos para nós. Acordemos para esse contexto que está à nossa volta, na família, na escola, na evangelização, eles estão populando por aí, e nós precisamos estar com as antenas psíquicas para sabermos quem são essas almas, o que elas estão precisando, o que nós podemos fazer por elas e não para elas, é diferente. 16% está centrado em mágoa, muita mágoa. Como que a gente tem se permitido magoar? Por que a gente se permite magoar? Ninguém magoa ninguém. Sou eu que me auto-magoo. Por quê? Porque eu não me autoconheço. Eu não tenho auto-amor por mim. Porque se eu me autoconhecer, me auto-enfrentar, me auto-amar, ninguém mexe com as minhas estruturas. O que vier do outro bate e volta. Em mim não penetra. Então sou eu que ainda não estou bem. Sou eu que ainda não estou equilibrado, sou eu que ainda não estou harmonizado. Então, qualquer coisa que vem do outro me atinge. E eu me permito entrar nesse encharcar de mágoa, que acaba ficando no meu corpo perispiritual, fica no meu duplo etérico, e se eu não renovo, não modifico isto, limpo tudo isto com ação no bem, com novos pensamentos, sentimentos e atitude, vai chegar um momento que ele vai ter que ser filtrado. E vai ser filtrado aonde? No corpo. Através de quê? De doenças. Nunca tivemos tanta doença, porque também nunca tivemos tantas mágoas. E nós estamos nos permitindo carregar um mundo nas nossas costas. Bolas pesadas, porque nós, nesse processo de relações em que nós nos permitimos a mágoa, criamos cordões energéticos tóxicos e nós trazemos o outro nas nossas costas. E daqui a pouco nós estamos doentes. É fibromialgia, é enxaqueca, são doenças até na área da sexualidade. Isso não sou eu que estou falando, são estudos, são pesquisas dentro da doutrina espírita. A doutrina é ciência, é filosofia, é religião. A gente não traz o conhecimento que a doutrina nos ensina para vivermos com qualidade, porque a gente não quer, porque ela esclarece tudo, ela orienta tudo, ela dá resposta para tudo. Agora a gente precisa querer trazer isso tudo para a gente, né? E os 9% engloba uma infinidade de situações. Então, se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos disso intuição. Nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais nossa consciência, que é o desejo de concebermos, de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, gente,
a intuição vem. As coisas aparecem. Eu não vou relatar aqui, mas quando tem de ser a lembrança de vidas passadas, elas acontecem. Eu já tive 5 lembranças de vidas passadas de forma espontânea. A primeira é que me marcou muito e que me traz uma alegria muito grande e que me encanta, porque é uma raça que eu amo, foi quando eu me vi na encarnação anterior a esta, uma escrava na fazenda Campos Novo, aqui, nossa região, né? Eu trabalhava na senzala com as ervas, ajudando a curar as feridas dos escravos que saíam dos troncos. E eu sofria muito por não conseguir, quando eles geravam uma infecção e eles vinham a óbito. E isso para mim me trouxe uma alegria muito grande. E porque me justificou também a ligação que eu tenho com a raça negra. Me encanta a história, né, dos negros, dos africanos e assim por diante. Então, tudo está aí para vir à tona na hora que a gente quer. Tudo está aí para a gente fazer leitura, se a gente verdadeiramente também quiser. Então, na vida mental inconsciente, hábitos milenares governam atitudes e sentimentos que elaboram severas dores da alma. Os processos psíquicos e emocionais mais variados guardam conexão estreita com a personalidade egoísta. Então, tudo na nossa vida começou centrada no egoísmo. Quando nós desenvolvemos a inteligência, achamos que dominávamos a matéria, nos sentimos o dono do universo, nos distanciamos de Deus, e aí fomos criando as matrizes psíquicas que estão aflorando hoje nesse processo de mexer com as emoções, de mexer com trazer essas culpas e esses medos. Então a gente tem que fazer essas leituras. Ah, mas não tem mais, não tem menos. O que está chegando para mim é meu. A gente está projetando muito para o outro, esperando muito do outro. Não vamos esperar nada. É contar com Deus e com a gente e fazer a nossa parte. O outro já carrega um peso muito grande. O outro já tem que ressignificar muita coisa, né? Então, o maior desafio na trilha ascendente do progresso moral é enfrentar os disfarces sutis do personalismo. Aprender a construir laços seguros e realistas com a própria consciência, da qual se encontram as indicativas perfeitas para a nossa libertação espiritual. Então, se a gente quer avançar, progredir moralmente, vamos parar de estar usando máscaras, vamos parar de estar disfarçando, vamos parar de usar, né, aquela imagem daquele ser que ainda não somos. Vai chegar um momento que a gente vai cansar. Sejamos nós mesmos. Nas relações, o outro aprenda a gostar da gente como a gente é. Se Deus deu a possibilidade dele não olhar para a gente e ver quem verdadeiramente a gente é, o que nós fizemos, não é? Por que nós estamos, né, não nos permitindo essa relação de forma mais saudável? Então, quem espera muito ou desanima com facilidade, está na contramão do fluxo da vida, que é dar, realizar e continuar sem cessar. Gente, a vida é muito boa, a vida é muito bela, a existência é maravilhosa. Deus é bondade o tempo inteiro. Estarmos neste corpo, termos tido uma família que nos recebeu, estar com tudo armazenado em nós, não aflorando, ou aflorando no momento preciso e necessário. Meu Deus, que mais que a gente está querendo? Que mais que nós estamos buscando? Por que a gente está, né, não se permitindo avançar? Então, olha só, devido à inaceitação da verdade nossa, pessoal, afirmamos que 75% do nosso tempo, mentalmente, nós estamos vivendo preso no passado. Ou no passado presente, ou no passado que está no nosso inconsciente. 20% de nós estamos focados no futuro e apenas 5% estamos sincronizados com o presente. Olha que estatística gigantesca. E o pior, aquele que está voltado só para o passado, e a gente está vendo essa situação de ontem, dessa jovem, né, é alguém que no presente, ela não tem, olhando para trás, nada que possa estar travando a sua vida.
Mas certamente, no inconsciente, o seu passado está lá, mexendo com as suas estruturas, a ponto dela estar desnorteada. Ficou trancado o dia inteiro ontem, sem comer, sem beber, só saiu à noite, depois da gente estar vibrando, mentalizando 3 médiums à distância, para a gente conseguir que ela hoje aceitasse um tratamento de um terapeuta. Então, olha só, presa ao passado, nós estamos centradas em mágoas e depressão. Ligados ao futuro, nós estamos cheios de ansiedades e com medos. Olha só se não é a nossa realidade. A pessoa ou está com medo, ou está com mágoa. Ou está com raiva, raiva de si, raiva do mundo, raiva das pessoas. Não é por aí. Então, quando na vida física perdemos a memória das lembranças, mas guardamos a memória emocional das experiências com exatidão, se alguém quer saber quem foi em outra vida, faça um retrato emocional de si mesmo. De posse desse perfil, é só imaginar-se em um lugar correspondente a ele, com uma função adequada. A margem de erro quanto à realidade é mínima. Quanto mais bem definido esse perfil emocional, mais realismo se pode obter a respeito do que fizemos ou de quem fomos em outras vidas. Então, para que ficar buscando querer saber? Olhe para você, faça uma análise, perceba quais são os seus sentimentos, as suas emoções, trace um mapa que você vai ter uma noção de quem você foi. E, de repente, aonde você viveu, o que você fez, para que você possa sair dessa questão de querer saber o tempo inteiro. Para de querer saber o passado. Se fosse para saber, Deus estaria permitindo, né? E não é somente após a morte, está lá no Livro dos Espíritos, que o Espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido no corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Então, todo dia, quando a gente sai do corpo, a gente vai lembrar, não é? Sabe porque sofre, que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, na vida de relação. Mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas, eles nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então, todas as noites, quando nós saímos, nós temos a chance de revermos o nosso passado, de revermos o nosso planejamento existencial, de participarmos de grupos de estudo, de sermos tratados, de estarmos com os nossos amigos e amores para nos ajudar a rever as nossas posturas. Tem uma história de uma irmã em que ela se encantou com um jovem, trouxe para ela a responsabilidade de fazer com que aquele jovem se tornasse um médico, porque ele queria ser médico, ele pediu nada a ela. E ela lutou, trabalhando de noite para que ele cumprisse o sonho dele, realizasse o sonho dele. E quando ele terminou a formatura dele, ele chegou para ela, agradeceu e falou: serei sempre grato a você, mas da agora para frente eu estou indo viver a minha vida. E aí, para piorar a situação, ela descobriu que logo em seguida ele ainda foi, né, morar com a melhor amiga. Então ela criou uma mágoa, um ressentimento, um ódio. E 5 anos se passaram ela se impregnando desse ódio. Acabou tendo várias doenças até culminar num câncer. A mãe, no mundo espiritual, verificando que ela estava perdendo a encarnação, que a existência dela ela ia desencarnar antes do prazo estabelecido, clamou ajuda. E ela, desdobrada pela misericórdia divina, ela foi levada a refletir sobre a situação, até ela se dar conta de que ele não pediu nada. Foi ela que quis fazer. Ele não prometeu amor, foi ela que projetou para ele a ideia de que fazendo isso teria o amor em volta. Então, gente, olha que misericórdia, lembrar disto, se dar conta que, na verdade, ela que fez um julgamento equivocado, trazer para ela a responsabilidade das escolhas que ela fez com que ela voltasse, lembrando do seu planejamento e refazendo a sua trajetória nessa existência. Então, nós não estamos abandonados nunca, nunca tivemos tanta ajuda, tanta
tanto amparo, tanta proteção e os amigos espirituais trabalhando por nós, nos ajudando incessantemente. Então a gente não pode nunca dizer, estou sozinha, estou desamparado, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim. A pergunta tem que ser, o que eu estou fazendo por mim? Então o passado sempre nos acompanha e não temos como nos desconectar de sua atuação em nossa vida atual e nem no futuro. Então, querendo ou não, gente, eles estão em nós. Estão em nós. O passado está, na verdade, em nós. Os arquivos estão em nós. E eles só vão se liberar quando nós mudarmos as nossas atitudes, mudarmos as nossas escolhas, tomarmos novas decisões, olharmos para nós com mais amor, com mais compreensão, com mais aceitação, com alto perdão e deliberarmos para a nossa vida que a gente não quer mais isso. A gente quer ser livre, leve e solto, como espíritos que nós somos, filhos de Deus. O passado pode ser temporariamente abafado nas recordações durante a vida do espírito encarnado. No entanto, ninguém escapa de seus efeitos no campo íntimo, nas profundezas da alma. É o que nós estamos vendo. A pessoa não tem a lembrança nítida do passado, mas lá no íntimo, lá no âmago do ser, aquilo aflora, cobrando da consciência uma ressignificação. E aí a gente tem que estar atento, porque abafar essa consciência, viver esse lado externo, como que fazer só no externo fosse resolver, é matar tempo, é atropelar a existência, é olhar para nós, é trazer para nós. A mudança é interna, só vai acontecer quando eu fizer esse processo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a verdade religiosa, é a nossa verdade. Conhece-te a ti mesmo. O que é conhecer a ti mesmo? É me lembrar que eu sou um espírito, filho de Deus. Enquanto nós não fizermos essas duas situações, nós vamos estar camuflando. Então, inspiremo-nos na fala sábia de Jesus. Olhai, vigiai e orai. Olhai é o autoconhecimento. Temos que nos olhar, temos que nos conhecer, temos que traçar um mapa de nós mesmos. Não estamos bem, se somos espírito, vamos buscar uma casa espírita para nos tratar. Se não queremos buscar uma casa espírita, vamos buscar uma instituição religiosa. Mas, além de ser o espírito que está com as suas dificuldades, nós precisamos, como Joana de Ângeles nos diz, muitas vezes do respaldo de um técnico, de um especialista, que é o psicólogo ou um terapeuta, para nos ajudar a desatar nós e transformar nós em laços. E se ainda não estamos bem, porque o físico recebe as cargas e formos orientados, vamos procurar um neurologista, um psiquiatra, para ver o que o nosso corpo está precisando para dar uma centrada nos neurotransmissores, no sistema nervoso central, na parte neurovegetativa. Somos seres humanos numa trajetória, precisando cuidar de nós com mais encantamento e não fazer de conta e levar à existência, porque num piscar de olhos chega o nosso momento de retorno, e não vai adiantar chegar no lado de lá dizendo, ah, Senhor, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Já é tarde, tem que fazer aqui, tem que fazer agora, tem que fazer hoje, tem que fazer já. É a palestra que eu vou fazer amanhã, fechando a semana, o mês espírita de Saquarema. É tempo de agir, ama e trabalha, é o nosso tempo. Vigiai, é postura, é comportamento transformador. Novas atitudes é o movimento de autotransformação. Então, olha para você no sentido de autoconhecimento, desconhecer a sua verdade, vigia o seu pensar, o seu sentir, o seu agir. Orar é fazer contato com a luz de dentro e de fora. É promover um novo patamar de relação com Deus e nós mesmos. É o alto amor.
Busquemos essa meta com coragem, com a certeza de que Deus nos criou com todos os recursos que nos capacitam a transformar o ato de existir em uma experiência plena de crescimento e felicidade. Então, meus irmãos, nunca a casa espírita recebeu tantas situações. Pessoas que estão chegando com as almas sangrando. E não nos interessa querer saber qual foi o seu passado. O que nos importa é saber essa alma que está ali nesse presente, precisando ser acolhida, ser envolvida, ser afagada e encontrar nesse afago, nesse afeto, nessa convivência fraterna, o respaldo para fazer todo esse processo de olhar para si com coragem, de se auto-enfrentar com coragem e de determinar com coragem o que ela vai fazer daqui para frente dessa sua existência. Porque o passado já foi, o futuro ainda virá, mas o presente é uma pérola que nós temos todos os dias, nos chamando a nos transformarmos neste ser luz. Não nos permitamos mais, enquanto nós estamos aqui, nos lamentando e querendo muitas vezes rever um passado por vaidade, tem almas clamando nas zonas abissais da terra por uma oportunidade. E Jesus está permitindo que as falanges cheguem até lá, resgatando essas almas, trazendo para as casas espíritas, para que elas reencarnem numa última oportunidade. Então, se nós já estamos aqui, vamos dizer obrigada, Senhor, por cada situação, por cada momento, por cada oportunidade de ressignificarmos este passado, de construirmos esse presente luminoso e mais ainda, de projetarmos para esse futuro que Deus tem para nós e que de repente com as nossas atitudes hoje nós podemos trazer esse projeto do futuro para o presente, com as nossas ações no bem, com as nossas renovações. Vamos fechando, lembrando que na semana passada nós estivemos em BH no encontro Fraternidade Sem Fronteiras. O que nós assistimos, o que nós ouvimos de relatos daqueles irmãos na África, em Madagascar, em tantos outros locais, a gente não tem o que dizer nada. A gente não tem que reclamar, lamentar de nada. Porque ouvir o que nós ouvimos lá, simplesmente, 3 seres simples, negros, que chegam com uma aparência, como você diz assim, não dou nada por essa pessoa. E aí eles dizem, as três almas passaram pelos mesmos traumas de terem a família dizimada na guerra, o pai decapitado na frente deles, a mãe e as irmãs violentadas e assassinadas, eles terem tudo para paralisar a existência e ficar perguntando, Senhor, por que estás me condenando a isto? O que eu fiz no passado para merecer isto? Mas não. Eles lembraram de Deus como bondade e justiça e disseram, a nossa existência não pode parar por causa disto. E foram continuar a existência estudando, trabalhando, e todos com uma formação acadêmica e todos falando mais de 2 línguas. Isto é viver o presente. Isto é confiar na justiça de Deus. Isto é viver a vida fazendo brilhar a sua luz. Fica então a dica para nós. A felicidade só começará a despontar quando tivermos a coragem de apedrejar os espelhos da ilusão, quebrar as imagens fictícias de nós mesmos, mirando o espelho da realidade
no resgate do eu divino e exuberante, ao qual todos nos destinamos ser. Então, quebremos tudo aquilo que hoje a gente percebe que não vale mais a pena. Tiremos lições e vamos reconstruir esse ser que nós somos, um ser espiritual, filho de Deus, com muita competência, com muito talento, com muita coisa boa, mas acima de tudo, fazer brilhar a nossa luz. É isto que Jesus está esperando de nós. E nós precisamos ser com esta luz, mais do que nunca, parceiro dessa espiritualidade amiga e parceiros de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva, que uma grande cascata de luz vinda do amor de Deus nos vista neste instante, trazendo equilíbrio, trazendo paz, trazendo tranquilidade à nossa alma, mexendo com as nossas estruturas e nos ajudando a sairmos daqui para o nosso cotidiano, atraindo cada vez mais as forças do bem. Muita paz. Ajude